A paz do Senhor para os irmãos mais uma vez. Pode se assentar, irmãos, com toda a reverência, a palavra do Senhor que iremos fazer daqui a pouquinho. Amém? Pode botar o primeiro, Samuel, deixar o slide. Primeiramente eu agradeço a confiança do pastor Marcelo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque pastor Marcelo, sabe, eu respondi logo em seguida. Eu não penso duas vezes em ministrar a palavra do Senhor. A palavra fala que nós temos que estar sempre preparados para falar de Deus, seja dentro da igreja, no trabalho, na casa, na rua, aonde quer que seja. Amém? E o pastor Marcelo já deixou um tema muito bom, e esse tema ele faz parte da nossa conversão. Ela começa na nossa conversão, no nosso batismo, na hora que a gente levanta a mão para Deus e clamamos ali que nós rejeitaremos o mundo e serviremos a Deus. Eu vou ler, irmãos, para sermos bem dinâmico. Romanos 12, no versículo 1. Pode deixar aí, tá, Samuel? Romanos 12, versículo 1. Os irmãos vão acompanhando aí na Bíblia de vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1. Pode botar o versículo, Samuel. Quando eu terminar de ler, você volta no slide. Para os irmãos que não trouxeram, porventura, a Bíblia acompanhar. Romanos 12, assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque pela graça é que me é dada, digo a cada um, dentro de vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos dada, se é profecia, se é ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita com misericórdia. Tudo isso é para nós. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, proferindo-vos em honra e uns aos outros, não seja vagarosos no cuidado, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que os perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos à humildade, não sejais sábios vós mesmos, ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Estamos preparados para tudo isso? Será que nós estamos preparados para tudo isso? Pode voltar ao slide, Samuel. Eu li rápido, porque é muita coisa, meu irmão. Será que nós, cada versículo que ficou no coração de vocês, cada um se adaptou melhor à nossa realidade, ao seu perfil? Eu tenho um perfil, cada um irmão tem um, tem uns que tem um perfil explosivo,
tem outros que têm um perfil mais calmo, e Deus nos moldou desta forma. 21 versículos, estamos preparados para todos eles? Uma vez me falaram, depois que a gente se converte, é um julgamento muito grande. Você é crente, não pode isso. Você é crente, não pode aquilo. Agora você é crente, é perfeito. Agora você é crente, você não vai rebater. Mas eu falei para essa pessoa, essa mesma palavra, esse mesmo jugo que você mandou, é para todos nós. Não só para mim, mas é para você também. A palavra de Deus não é só para os crentes, é para todos. Mas nós precisamos que esses todos sejam alcançados. Por isso que Deus mandou que nós levamos o Evangelho a todas as partes do canto. Estamos fazendo isso? Todos esses versículos, perceberam como eu tive que ler rápido, porque é muita coisa. Se eu lesse com mansidão, talvez a metade do nosso ensino já iria acabar. Estamos preparados para o versículo 1 ao 21, em rebater tudo isso que Deus nos pede? Passa o próximo slide, Samuel, por favor. Eu acho que você passou um, não? É o primeiro esse? Isso. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor não seja fingido. O que nós esperamos disso? Que nós temos no coração, não seja para agradar, mas que seja da alma, que seja do nosso interior. Aqui, até mesmo dentro da igreja isso tem faltado. Eu tenho certeza disso, que às vezes eu observo, mas a minha esposa lá no final, lá sentadinha, ela sabe que eu não sou muito de rebater. Eu absorvo, levo para casa, mas esse é o meu perfil. Cada um tem um. E é respeitável cada um, o perfil de cada um. Mas essa palavra, primeira, o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Irmãos, mal, nós já acordamos, já é uma dificuldade para levantar da cama. Mas de um tempo para cá, depois eu converso, eu aprendi que eu louvo todos os dias da minha vida. Porque há pouco mais de 2 anos eu não deveria nem estar aqui. E tanta coisa aconteceu na minha vida que eu falei assim: Senhor, Tu me apresentaste cada momento desse, porque há um tempo atrás Tu resolveu que eu deveria continuar estar ao Teu lado. Aproveite cada dia, irmão, ao lado do Senhor. Pode ser que nós levantemos e não voltemos. É a tribulação do nosso dia a dia. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Às vezes eu faço esboço, eu já vi que não vai sair nada que está escrito ali. Paciente na tribulação. Irmãos, quem que não passa a tribulação? O próprio Jesus falou que nós passaríamos tribulação. O próprio mestre, ele não deixou essa palavra, nem foi para os apóstolos. Ele mesmo saiu da boca dele, que no mundo teríamos tribulação. Passar por tribulação todos passamos, mas sejamos firmes na tribulação. Eu lembro quando eu passei um tempo internado, eu imagino quanta tribulação aqueles que pediram, oraram pela minha vida não estavam passando. Eu somente estava aguardando o veredito de Deus. E eu imagino hoje como foi tribuloso aquele momento. Todos nós passamos, irmãos. Quando eu falo isso, alguns sabem aqui, acho que a maioria, é testemunho meu mesmo, não é de ninguém, ninguém me contou. Tribulação nós passamos, e os irmãos não imaginam depois, o pós poucos sabem. Mas eu tive muitos traumas depois que eu saí daquela internação. Não conseguia ficar sozinho em casa, não dirigia, tinha medo de algumas coisas, não dormia com a porta do quarto fechada, que eu tinha medo de não entrar no meu quarto. Essas tribulações ocorreram comigo. E eu cheguei até o ponto de brigar com Deus. Mas por que, Senhor? Mas Deus me visitou.
e ele falou que tudo o que aconteceu para a glória dele. Hoje ele voltou a ser o meu melhor amigo. Tribulação todos nós passamos, irmãos, mas estejam preparados para a tribulação. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É difícil, né? Como é difícil. Você deve estar pensando aí, em algum momento alguém te machucou, alguém te desejou mal, alguém te respondeu mal. E eu tenho pedido muito a Deus essa misericórdia, que eu não sou muito de levar tribulação ou acusações para casa. Eu absorvo. Eu sei que não é fácil. Talvez alguns não conseguem. É por isso que numa simples discussão de trânsito alguém morre. Numa simples debate alguém morre, porque não aceitou aquela ofensa. Estamos preparados para ser ofendidos? Isso tudo, irmãos, faz parte daquele 1 ao 21 que eu li correndo, para que os irmãos cheguem em casa e vejam, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, porque você já foi separado, você é a pessoa santa, você é alguém que Deus colocou um grande valia para levar o evangelho dele. Estamos preparados para não retribuir da mesma forma que recebemos? O próximo slide, Samuel, por favor. Eu já ministrei uma palavra sobre intimidade com Deus. Isso tudo aqui, esse próximo slide, tem tudo a ver com a intimidade com Deus. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É difícil, né? Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quando Deus fala que o inimigo amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça, é que todo o mal que ele desejou vai cair sobre ele. Tudo de ruim que ele quis para ele, vai ficar ali, fervendo na cabeça dele, porque Deus não vai deixar que nada te atinja. Eu sei que não é fácil, alguns estão falando assim, mas eu sou pavio curto, peça misericórdia a Deus, mas eu não consigo levar desaforo para casa. Todos os dias, meu irmão, peça misericórdia para Deus, porque em algum momento do dia você vai ser tentado nesse aspecto. Amém? O próximo, Samuel, por favor. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Eu tirei alguns dos versículos 1 ao 21 para comentar com os irmãos. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Essa figura ilustra alguém que está numa grande tempestade, momento de tribulação, escondido numa escuridão, e de repente ele puxa um pano e vem o sol para a vida dele. Não te deixe vencer pela tribulação. Irmãos, todos nós passamos. Pastor desta igreja, o mais simples que eu digo, não na pessoa, mas nas atribuições de um membro, também passa tribulação igualzinho ao nosso pastor, não muda nada. Não muda nada. Mas você conseguirá vencer esse mal. Deus te chamou para esta obra, Deus te capacitou, inclusive para levar o evangelho e fazer de Deus um exemplo maravilhoso. Temos condições, não é fácil, eu concordo. Em alguns momentos, não vou dizer o local, mas eu descobri que pessoas que às vezes queriam meu bem, mas não queriam, e quase me prejudicou. Mas eu clamei ao Senhor, e eu falei: Senhor, sou teu servo,
Eu não estou aqui para sofrer, eu estou para passar tribulação, mas na tua graça, pela tua misericórdia eu vou vencer. Essa deve ser o nosso desejo e a nossa saída. Pode passar o próximo, Samuel. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Quem tem dúvida que Deus caminha conosco? Quem tem dúvida que Deus, Ele nos acompanha no dia a dia? Quem tem dúvida, levante a mão. Se você levantar a mão, é porque aqui é o lugar que você vai abaixar essa mão hoje e vai glorificar a Deus. Aqui é o lugar para você se fortalecer. Aqui é o lugar para que você tenha certeza que em todos os momentos de tribulação Deus tem nos acompanhado. Não duvide disso. Não duvide dessa palavra. Porque ainda que você duvide, Deus vai andar contigo da mesma forma. Só que a diferença é que Ele vai fazer você perceber de uma forma que vai doer. Venha pelo amor. Creia em Deus pelo amor. Acredite em Deus pelo amor. Porque de outra forma vai ser um pouco mais difícil para nós. Amém, irmãos? Pode passar o próximo, Samuel. Pode retornar. Eu falei para... Pode retornar ao anterior, Samuel. Não, aí mesmo, pode tá bom aí. Eu falei para mim mesmo que na próxima oportunidade que eu tivesse de estar aqui no altar, que eu falaria de algo que aconteceu comigo. Aqui, irmãos, é tudo testemunho meu, não é de ninguém. Que aconteceu comigo há mais ou menos 1 ano atrás, quando eu precisei ir para o Rio de Janeiro acompanhar minha mãe numa cirurgia que ela iria fazer. Então ela teve que ir para lá, eu não estava trabalhando e não tinha nenhum filho disponível. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. E na ocasião passei 24 dias hospedado em um hospital acompanhando minha mãe na cirurgia dela. E naqueles 24 dias Deus me deu algo maravilhoso, que ali eu pude contemplar ainda mais as maravilhas que Deus fez na minha vida. 4 momentos. Deus começa, Deus interrompe, Deus prolonga e Deus termina. Eu tive 4 momentos naquele hospital sobre essa palavra. Deus começa, Deus interrompe, Deus prolonga e Deus termina. Deus termina da seguinte forma: esse corpo que nós temos, que eu tenho, que todos têm, um dia ele vai acabar. Eu já até uma vez brinquei com o pastor Marcelo, que eu falei assim, pastor Marcelo, vou fazer a mesma pergunta, daqui a 100 anos o senhor vai estar aqui? Claro que não. É feio falar isso? Pastor Marcelo, daqui a 100 anos, já tem 60, com mais 100, 160. Não é menos. Mas não vai, irmãos. Não estaremos aqui neste lugar. E naquela ocasião, naquele hospital, eu vi uma vida terminar aos 97 anos, suspirando os últimos fôlegos de vida. Uma senhora com 97 anos, que não tinha mais condições do corpo dela se sustentar. Qualquer remédio que entrasse, ceifaria a vida dela. Ela estava somente soro e glicose. 97 anos. E os médicos no dia anterior falou para o filho, se despeça da sua mãe, porque não tem mais o que fazer. Somos nós. É Deus que termina. E o filho viu a mãe morrer no braço dele, suspirando pelas últimas vezes. O que ela tinha? Nada. Isso acaba. Isso tudo que tem aqui vai acabar. Aí Deus falou comigo naquele dia, eu termino, meu filho. Você tem um tempo para passar aqui. O segundo, Deus abrevia. Isso tudo eu presenciei.
foi tudo presença, foi forte. E fica guardado, está guardado na minha mente. Foram 24 dias naquele lugar. Uma moça com 27 anos, com câncer, já também não conseguindo mais viver. E ela ficou ali 10 dias antes de falecer, 27 anos apenas. Aí Deus fala comigo, eu abrevio. Não era para ela estar já sem vida somente aos 27 anos, mas aprove Deus e quis que fosse desta forma. E Deus falou comigo naquele momento, eu também abrevio. Eu termino e eu abrevio. Eu falei para vocês também que Deus prolonga. O prolonga é mais bonito, porque está aqui. Deus prolonga. Eu sou uma vida prolongada. No momento que Deus, uma situação difícil, a igreja clamou, todos clamaram. E Deus entrou lá naquela UTI e falou para mim, eu vou prolongar, porque Ele faz o que Ele quer. E o prolongamento está aqui vivo, para a honra e glória de Deus, falando do amor de Deus para vocês hoje. E Deus prolonga. E no último dia que eu passei naquele hospital, já estávamos agoniados, doidos para ir embora, minha mãe já se recuperando, já estava melhor, já andando meio mancando, ela colocou uma prótese no joelho. E o nosso voo retornando para o Rio de Janeiro era por volta das 18 horas, e o médico nos deu alta por volta das 10 para minha mãe, para a gente ir embora. Almoçamos, aí eu falei assim, mãe, vamos desligar daqui, que eu não aguento mais ficar no hospital, eu vou dormir lá naquele aeroporto, no chão, eu não quero ficar mais aqui. E assim nós fizemos. Aí nos preparamos, minha mãe fez a mala dela, eu a minha, e fomos embora. E no trajeto de descida do hospital, eu falei para vocês, Deus inicia, Deus termina, Deus prolonga, Deus inicia, abrevia, Ele recomeça e Ele termina. E eu me deparei no elevador indo embora com uma criança de alguns meses. E Deus falou ali comigo novamente, falou assim, Senhor, cada momento desse eu sentia Deus falando comigo. Da mesma forma que tu viu alguém terminar, da mesma forma que tu viu eu abreviar, e da mesma forma que você sentiu eu prolongar, eu também começo. E estava começando ali, uma vida nascendo para a graça de Deus. Uma criança, um bebê, que estava há alguns dias, recebeu alta, e os pais tão alegres estavam levando de volta para casa aquele filho, com certeza tão querido. E Deus fala comigo, né, nesse período, naquela criança, e está guardado até hoje no meu coração. Eu queria compartilhar isso com a igreja, chegou o momento, mas, voltando à palavra do Senhor, estamos preparados do versículo 1 ao 21 de Romanos? Você veio preparado? Alguma coisa aconteceu que todos os versículos você deveria ter agido daquela forma? Quando você chegar em casa, dá uma lida novamente. Romanos 1, do versículo 1 ao 21, que eu li correndo. Mas se a gente parar em cada versículo, vamos ver que não é fácil amar ao próximo. Mas, pela graça e misericórdia de Deus e pela sabedoria que Ele nos dá, nós vamos conseguir. Vamos vencer a tribulação e vamos dar esse passo adiante. Como eu falei, não li nada que está escrito aqui. Passou tudo diferente do que eu escrevi. Mas é porque Deus tinha essa palavra para os irmãos. Sede firmes, irmãos. Nós sabemos que não é fácil. Não é fácil até estar aqui na casa do Senhor. Até para estar aqui,
tem dificuldades, eu estava vendo no grupo ali, irmãos, eu estou com dificuldade, é trânsito, tudo acontece, às vezes bate carro, enfim, tudo acontece para estar na casa do Senhor. Como também o inimigo vai colocar alguns pontos para que você venha a passar por alguma tribulação. Mas lembre-se de Romanos 12, de 1 a 21. Grave esses versículos no seu coração, que é esse que Deus espera de nós. Amém, irmãos? E para finalizar, eu acredito que está na hora boa ainda. Para finalizar, pode colocar o slide. Eu botei todos em alta voz, mas não precisa não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Aqueles 4 itens que eu começo, eu completo, eu termino e eu abrevio. Tudo isso não vai ser nada quando nós passarmos para a vida eterna. É o que nós desejamos, irmãos, vida eterna. Não seremos mais este corpo que sofre, não teremos as tribulações do dia a dia, iremos para uma mansão celestial. É o que nós acreditamos e cremos, que um dia isso vai acontecer. Pela graça do Senhor estamos aqui, pela graça de Deus estamos aqui presentes nesta noite. Eu agradeço demais a Deus por esta oportunidade que Deus tem me dado, por estar falando dele, por quanto tempo é que a ele pertence, por quanto tempo mais, eu nem me preocupo. Hoje eu vivo exatamente o que a palavra de Deus nos fala: cada dia o seu mal. Não nos preocupeis com o que vai acontecer amanhã. Viva cada dia o seu mal. E eu vivo essa palavra na minha vida, porque eu louvo a Deus. Tenho falado com Deus todos os dias, às vezes eu sozinho, em casa. É o único momento que Deus deixa você ter segredo com a esposa, quando você fala com Deus. Ninguém precisa saber. Fale com Deus. Fale no momento seu, seja onde for. A Bíblia fala num quarto, mas é onde você estiver, entre você e Deus, mais ninguém. O quarto é só o modelo do lugar. O modelo do lugar pode ser aqui dentro da igreja. O modelo do lugar pode ser dentro do seu carro, parado num trânsito. Ali rapidamente, fale com Deus. Ele vai atender o desejo do teu coração. Amém, irmãos? Confia no Senhor e mais Ele fará. Esta palavra tem sido forte na minha vida. Eu sou grato a Deus imensamente por estar aqui e por esta igreja que um dia clamou a Deus pela minha vida. Amém? Muito obrigado. Peço para os irmãos ficar de pé para a gente fazer uma oração final. Eu já passo a palavra para o pastor Marcelo. Ficamos de pé. Quem vai seguir os versículos, 21 versículos, que diga: amém, eu vou. Está meio... Eu acho que não ficou muito bem, mas que o Senhor fale no teu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Deus maravilhoso, eu te dou graça e muito obrigado, Senhor, por estar aqui na tua casa falando de ti, falando, Senhor, do que tu queres para os teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te engrandeço, Senhor. Estou aqui para te servir, meu Deus. Aqui está teus filhos, Senhor, que veio pegar uma parte da tua palavra, porque, Senhor, tu nos acompanha todos os dias. Muito obrigado, meu Deus. Aguardamos a tua vinda quando for que tu queiras, meu Deus. Mas estamos aqui pronto para o dia que a trombeta tocar. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, e todos possam dizer: pastor Marcelo. Aleluia. Vamos aplaudir ao nosso Deus por essa palavra.